Graça e paz, querido. Uma triste notícia eu tenho para dar. Muito mais igrejas vão cair, viu? Muito mais. Vocês vão ficar escandalizados. São muitas, muitas. Muitos desses que o povo gosta de ver na TV, gosta de ver na internet. Entendeu? Deus está atento a tudo isso. Pega as suas mãos. Deus, usa a tua serva com poder e graça, que os segredos do Senhor possam ser revelados através da palavra que o Senhor ministrará aos nossos corações. Leva, Senhor, cativa as nossas mentes ao poder do Senhor e que haja transformação nas nossas mentes, nas nossas atitudes, em nome de Jesus. Eu vejo, Heloísa, você está não é encruzilhada, multiplica por 2. Eu vejo 8 caminhos, você está no meio. Você tem que escolher entre 8 opções. Ora ao Senhor que Ele vai te dizer qual caminho que você tem que ir. Porque esse caminho que você vai entrar vai definir a sua vida. Cola aí. Muda aí. O caminho que você vai escolher, Deus vai prosperar. Amém. Glória a Deus. Muito. Meu Pai. Amém, irmãos. Glória a Deus. Realmente, a pastora Beth não sabe nada do que Deus tinha ministrado ao meu coração, né? Mas ela podia ter continuado, porque estamos na mesma fiação, né? Glória a Jesus. Louva ao Senhor, né? Porque carnaval, essa chuva, e nós estamos todos aqui para a honra e glória do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ai, Heloísa, não bate o microfone. Senhor, eu até escrevi, gente, que a minha cabeça desde ontem não está boa. Está quebrado em nome de Jesus. Mas ontem foi assim, o peso na minha cabeça ontem estava tão grande, que eu falei, vou gravar a minha oração um pouco antes, para depois eu colocar no grupo. Quando eu dei por mim, era 7 horas da noite, queridos. Eu tinha me esquecido, eu gravei antes, para poder colocar no horário. 7 horas da noite, porque eu fui colocar minha oração, porque simplesmente passou, né? E a gente está sentindo um peso espiritual muito grande. Esse peso espiritual sobre o Brasil é terrível, mas ele aumentou muito. E com o carnaval a coisa piora, né? E então eu quero orar declarando, em nome de Jesus, que essa semana, em nome de Jesus, a boa mão do Senhor estará sobre cada um de nós, nos orientando, nos dirigindo, nos guiando, limpando tudo aquilo que não procede dele nas nossas vidas, que cada peça da armadura de Deus esteja ajustada sobre nós e que nós possamos estar atentos, estarmos reverentes a tudo aquilo que o Senhor tem falado, tem nos mostrado e posicionados
dentro do propósito de Deus, porque em Cristo nós somos muito mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, nós estamos vivendo um tempo, né, que não é normal. Esse tempo que a gente está vivendo, ele não é um tempo normal. Nós estamos inseridos numa guerra, num nível de batalha que não é simples, que não é comum, porque nós estamos vivendo um tempo profético que antecede o arrebatamento, que antecede a segunda vinda de Cristo Jesus. E a igreja tem um papel fundamental nesse tempo de agora. Alinha o que eu estou dizendo com aquilo que a pastora Beth acabou de falar, queridos. E nessa guerra, nós temos que nos esforçar, nós estamos num tempo de batalha intensa, e nessa guerra nós temos que nos esforçar, porque nós temos que ser perseverantes, nós temos que dar continuidade, porque é uma batalha que não tem trégua. Fala para o seu irmão assim: nós precisamos estar preparados e bem equipados para os conflitos de cada dia contra as hostes do mal. E a palavra em Efésios, capítulo 6, né, tão conhecida por nós, fala assim, no verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E o que Deus colocou no meu coração é que existe uma ordem de Deus para a igreja neste momento. Ela sempre existiu, mas neste momento, mais do que tudo, nós precisamos estar revestidos de Cristo Jesus, revestidos pela palavra de Deus, revestidos do poder do Espírito Santo, revestidos de uma adoração genuína, para que nós possamos empunhar todas as armas que o Senhor nos dá para esses níveis de batalha que nós temos que travar. E a nossa guerra, ela sempre foi em 3 categorias. E essas categorias, elas são multidimensionais, mas agora elas estão num nível muito maior. Não sei se você está sentindo isso, mas eu tenho mais de 30 anos de evangelho e nunca travei batalhas iguais às que eu estou travando agora. Sabe? E nós temos uma batalha na dimensão da nossa carne, que é uma batalha física. Nós temos uma batalha na dimensão do mundo, que é uma batalha contra o sistema. E nós temos uma batalha contra o diabo, que é operada no cosmos, que é de onde ele impera com seus tronos. E 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, fala: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E se nós estamos achando que esse tempo está difícil, nós precisamos nos preparar, queridos, por aquilo que ainda virá. Rumores de guerra, né? Nunca se viu tanto falar em rumores de guerra como tem se ouvido agora. Sabe, a mídia não divulga tanto, né? Mas a coisa tá feia. Os navios iraquianos aportados nos portos do Brasil, navios chineses, você acha que eles estão ali só de palhaçada, né? Ah, vim trazer mercadoria? Acredite nisso. Queridos, a nossa primeira batalha é contra a nossa própria carne. E a carne é o nosso menor inimigo. E nós, muitas vezes, não conseguimos vencer a nossa carne. Porque a carne, ela diz respeito à nossa velha natureza. Aquilo que se opõe
a Deus. E a carne, ela se alimenta do pecado, que gera um esfriamento espiritual e nos leva a uma apostasia. E nós temos visto a apostasia crescente dia após dia. E a carne, ela é egoísta, ela é tendenciosa, ela é volúvel, ela é sedenta por satisfação dos seus prazeres, ela é cobiçosa, ela é invejosa. A carne, ela deseja independência de Deus, ela é individualista, ela é presunçosa, ela é autoconfiante. Quantos de nós, queridos, tomamos atitudes baseadas na nossa carne e pela nossa autossuficiência? É carne. E eu e você, nós somos responsáveis por nos livrarmos das obras da carne, das práticas pecaminosas da carne, que nos impedem de sermos aquilo que Deus quer que sejamos, imagem e semelhança de Deus. E Paulo, ele fala para nós que nós devemos mortificar a nossa carne através do jejum, através da oração, praticando a palavra de Deus, e que nós devemos andar no Espírito, porque as coisas da carne, elas se opõem às coisas do Espírito. Desde a hora que entrei, o pastor Alfredo estava falando, nós precisamos nos posicionar mais com Deus em relação à oração. E Deus nos desperta de madrugada para a gente orar, mas muitas vezes a gente não quer orar, a gente não levanta para orar, a gente vira para o lado para poder dormir de novo. O Senhor nos convoca à oração. A Bíblia fala que nós devemos orar em todo o tempo. E nós estamos tão ocupados com a nossa vida, com o nosso cotidiano, queridos, que mal a gente tem tempo durante o dia, acha tempo durante o dia para agradecer a Deus. Isso quando agradece. Porque na maioria das vezes a gente só abre a boca para pedir. Por quê? Porque são as necessidades que nós encontramos, né, da nossa carne. A carne quer ser satisfeita. A carne quer comer, a carne não quer jejuar. A carne, olha, e ontem mesmo eu estava orando e o Senhor me levava a orar pedindo perdão pela glutonaria, sabe? E o Senhor falava para mim, glutonaria da igreja, a igreja, o povo cristão, né? Muito mais ocupado em satisfazer as necessidades do corpo, ou querendo comer, preocupado com aquilo que vai comer. Então, amados, nós precisamos tomar uma postura em relação ao nosso primeiro inimigo, ao nosso menor inimigo, que é a carne. A segunda coisa é a inclinação ao mundo, a essa estrutura de injustiça pecaminosa, corrupta desse sistema. E a gente está vivendo isso na pele, com toda essa trama da nova ordem mundial. E 1 João 2,16 fala para nós: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que é isso que eu acabei de falar, todos os apetites, né? O sexo, queridos, um maço de cigarro tem que ter uma mulher pelada para poder vender, né? As propagandas. Olha aí o carnaval, a festa da carne. E eu tenho orado para Deus falir o carnaval no Brasil. Nós temos muitos recursos que estão sendo desviados, como o pastor falou, para ir para fora. Nós não precisamos do carnaval para atrair turista, para ter recurso financeiro. Nós precisamos de homens sérios nessa nação, que amem essa nação e que usem os recursos que a nação tem para mudar o quadro de vida dos brasileiros. Então, essa palavra fala a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, que são os pecados de desejar e acumular posses, cobiçar os deleites que o mundo oferece.
E a soberba da vida, que é o orgulho pelas coisas da vida, a pretensão, a superioridade, a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada. João está falando aqui que nós amamos o mundo, nós amamos todas essas coisas, mais do que amamos a Deus. Porque se nós verdadeiramente amamos a Deus, queridos, nós vamos viver em santidade. Se nós verdadeiramente amamos a Deus, nós vamos renunciar os prazeres da nossa carne para nos dedicar mais ao Senhor. Para buscar satisfazer o desejo do coração de Deus e não para que os desejos do nosso coração sejam satisfeitos. A inclinação ao mundo significa adotar valores, princípios do sistema que rege a cultura. E olha o que rege a nossa cultura. É andar de acordo com os desejos do mundo. É ser tolerante com o pecado, com aquilo que o mundo dita, a moda que o mundo dita. Eu vejo um monte de crente aí andando na moda, né? É andar, é ser complacente com o pecado, dedicar-se aos tesouros, filosofias e as prioridades que o mundo dá. Esses dias atrás estava ouvindo o pastor falando do tempo que a gente gasta nas mídias e o quanto nós temos cultuado a mídia. Falando dos Facebook, né? Instagram e outros. E é verdade. Nós nos preocupamos com aquilo que as pessoas estão falando, com aquilo que as pessoas estão postando. Nós queremos distrair a nossa cabeça com aquilo que o mundo está oferecendo. E quanta coisa, sem necessidade. Muitos de nós seguimos no Instagram, no Facebook, coisas que são vulgares, que são vulgares, eu não digo, mas assim, que não tem valor para nós. E nós estamos lá e curtindo, né? Perdendo tempo. Jesus, ele pôde dizer que ele venceu o mundo, porque ele não deixou que o mundo influenciasse o seu modo de pensar, seus desejos, seu comportamento e o afastasse de Deus. A Bíblia fala que Jesus foi fiel até a morte. Jesus, ele pagou o preço, queridos. E ele nos diz que se nós estamos inseridos nele, nós também vencemos o sistema do mundo. Nós não vamos nos deixar ser guiados, dirigidos, conduzidos por aquilo que esse sistema está ditando. E querem descer goela abaixo. Muita coisa aí, né? Através da televisão, através da mídia, a gente tem visto que um monte de coisa que pela palavra de Deus é proibido, a mídia dita que é normal, que é lícito. E ai de nós, se nós não concordarmos, corremos o risco de ser presos com a fala de que nós estamos sendo, como é que fala a palavra, Jesus? Me dá a palavra. Isso, preconceituosos. E tudo é bullying, né? Porque querem que a gente aceite, querem que a gente se adeque aos padrões, aos valores que eles estão ditando. E o outro nível de batalha que nós temos, e esse, queridos, se a gente não está conseguindo vencer a carne, nós precisamos rever muita coisa. Porque o outro nível de batalha é contra o príncipe das potestades dos ares. E diz respeito ao reino das trevas, que é governado por Satanás, do cosmos, de onde ele emite as suas frequências, para influenciar
o comportamento, para influenciar a mente, as emoções dos homens e poder ter controle sobre a humanidade. Que ele é o Deus desse século e ele rege os negócios maus desse mundo. O seu reino tem uma hierarquia que você sabe, principado, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade que operam nos lugares celestiais, que atuam a partir do segundo céu, desse céu que está acima de nós. Onde estão os planetas, onde estão as estrelas, dominando e controlando as pessoas, através dessas frequências, que a gente não está ligado. E você não sabe por que é que hoje você levantou irritado. Não aconteceu nada para você levantar irritado do jeito que você levantou, e já levanta chutando balde, já levanta com a ferradura, dando patada em todo mundo. E você não está entendendo por quê. Queridos, o reino de Deus não é místico. Ele não funciona com varinha de condão. Deus levantou homens, Deus levantou a igreja. Ele nos deu autoridade. A autoridade que Adão perdeu, o segundo Adão, Jesus, ganhou, trouxe de volta para as nossas vidas, outorgou a nós autoridade para reger, para dominar, para submeter todas as coisas no mundo visível e invisível ao senhorio de Cristo. E nós não usamos essa autoridade. Horekalahash. Fala para o seu irmão assim: não podemos estabelecer justiça com as armas da injustiça. Não tem como estabelecermos algo no reino de Deus, quebrando as regras e as normativas desse reino. Aí você quer ser mais do que vencedor diante do diabo, sendo que você não segue as regras do reino. Ninguém vê a Deus se não estiver caminhando em santidade. Queridos, Deus criou a terra, Deus estabeleceu o Éden, colocou Adão lá no Éden, né? Falou para Adão: domine, gerencie, senhorie, exerça a autoridade que eu delego para você. Éden significa delícias, lugar de deleite, lugar de prazer. Adão estava lá, né? Não precisava fazer nada. Tudo muito bom, né? Mas ele pecou. Deus colocou o cadeado lá no Éden. E Adão não pôde mais entrar. Mas eu e você precisamos aprender a adentrar as dimensões do Éden espiritual, das delícias, dos prazeres, dos deleites no espírito. E quantos, eu conheço um monte, perderam esse deleite, esse prazer de andar com Deus, o prazer de servir a Deus, o prazer de cumprir os propósitos de Deus, os princípios de Deus. Perderam o prazer de buscar a transformação que Deus tem para as nossas vidas. Quantos perderam o prazer, o deleite, o gozo de ser transformado segundo a imagem do Senhor? Quantos perderam o prazer de andar nas dimensões do reino?
E muitos nem sabem o que é andar na dimensão do reino, porque nunca tiveram esse desejo de andar nas dimensões do reino. Ore Kalahash. Eles, eu e você, Deus falou muito comigo sobre isso. A gente tem andado no automático. A gente, por causa dessa era que nós estamos vivendo, desse tempo que nós estamos vivendo, nós andamos no automático. Nós andamos no automático por causa das feridas emocionais que nós trazemos dentro de nós, por causa dos desgastes de situações em áreas das nossas vidas. Nós andamos no automático, porque nós não sentimos mais prazer pelas coisas do Pai. A Bíblia é muito clara. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Aleluia. A justiça, a retidão. E nós não temos mais prazer nisso. Nosso prazer é sair de casa de manhã para trabalhar, ganhar dinheiro para comprar o que a gente quer, para ter o que a gente quer. Xarabacai anagachá. A Bíblia fala que aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Que a gente não precisa ficar noite sem sono, né? Ou trabalhando igual uns loucos. Porque o Senhor nos dá quando nós cumprimos os princípios, as normativas do reino. E tudo que diz respeito a Deus, queridos, está ligado a um prazer. A Bíblia fala, servir ao Senhor com alegria. O que é alegria? É um nível de prazer que nós temos. Nos alegrar, né? Paulo lá em Filipenses fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrar é um princípio que eu e você não praticamos, porque nós estamos tão inseridos dentro dessa atmosfera que a gente não tem prazer, a gente não se alegra com facilidade. E muitas vezes nós estamos tão ensimesmados nas nossas feridas, que nós ficamos lambendo as nossas feridas e deixamos que a nossa alma fique abatida naquela síndrome de vítima. E não nos alegramos. Não, muitas vezes nós não queremos sair dessa atmosfera de tristeza, de injustiça que vem contra as nossas vidas. Nós não queremos sair desse quadro de vitimização, porque nós achamos que isso vai chamar a atenção de pessoas para nós. Porque nós achamos que dentro desses quadros o Senhor vai voltar o rosto dele para nós, mas a palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus volta-se para nós quando em meio a toda luta, em meio a toda dor, em meio a todo problema, nós nos alegramos no Senhor, porque nós sabemos que a nossa vitória vem dele, nós sabemos que ele é o nosso refúgio, nós sabemos que o Senhor é o nosso esconderijo, nós sabemos que o Senhor é aquele que peleja por nós. Nós temos razão de sobra para nos alegrar. Quer dizer, até dezembro de 2022 a gente tinha culto no Planalto Central do país, né? E agora nós temos culto também. E hoje, quando estava passando ali pelo Sambódromo, vindo para cá, meus irmãos, eu falei, Jesus, socorro. Os carros alegóricos, com aquelas coisas do candomblé. Falei, Jesus, socorro, 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 porque está sendo invocado em todo o país. E você não entende a dimensão de guerra que nós temos que travar. A guerra não é só pela sua vidinha, não. A guerra é por uma nação inteira que está para sucumbir ao domínio das trevas de uma maneira sem precedentes, querido. Ore Kalahash. E nós, o Senhor falava para mim que agora está sendo liberado, né, o culto aos Exus.
e aos comandos de sepultura e a tudo que flui nessa dimensão, vão confrontar as nossas vidas, vai confrontar a santidade de Deus na sua vida. Então nós precisamos fechar as brechas. E nós temos que entender que esse é um tempo em que nós precisamos operar no Espírito e não na carne, e não na dimensão do mundo ou do príncipe das potestades dos ares. E é tempo da gente rever valores, da gente limpar o coração. A pastora Beth colocou no grupo a questão de perdão, né? Falou hoje a respeito de nós estarmos consertando o nosso coração e consertando os nossos relacionamentos. E nós precisamos estar vestidos de forma adequada para o combate. E para isso Deus nos deixou uma armadura. Efésios 6. E a armadura, ela diz respeito ao próprio Jesus. Estar revestido da armadura é estar vestido de Cristo Jesus, porque Cristo é a nossa paz, Ele é a verdade, Ele é a justiça, Ele é a fidelidade, Ele é fiel. Jesus é a nossa salvação, Ele é a palavra de Deus, a espada. E nós temos que vestir a armadura de Deus diariamente, nos apropriando da obra que Cristo fez para as nossas vidas. E isso estar todos os dias nos despindo das nossas vestiduras na área da velha natureza, na área das nossas emoções, nos revestindo dos nossos velhos hábitos, né? E nos revestindo das virtudes de Cristo Jesus. É aplicar a palavra através da nossa conduta em atitudes de fé, queridos. Isso é se revestir da armadura de Deus. Não é só você chegar lá e falar, Senhor, eu me revisto da armadura de Deus, eu coloco o cinto da verdade, blá, 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 e daqui a pouco você está mentindo. Aí vem alguém, faz alguma coisa, a seta entra, a couraça da justiça está rasgada, você não ajustou a couraça da justiça. A palavra de Deus fala 70 vezes 7, querido, isso é muito mais profundo, uma outra hora a gente fala sobre isso. 70 vezes 7 não é 700, não é 499 vezes, não. Tudo isso durante cada dia, porque é o seguinte, a média de vida do homem é 70 anos, né? Então é 70 vezes 7, 70 anos, é 7 vezes mais todos os dias da nossa vida. Depois a gente fala sobre isso. Mas o Senhor fala que nós somos soldados e nós somos também reis e sacerdotes. E nós precisamos ter as vestes como soldado de linho fino por debaixo de toda essa armadura. Não adianta você colocar a armadura, sendo que a sua veste de baixo, você está despido do linho fino. Linho fino é veste de justiça, é veste de retidão, é veste de santidade. O diabo sabe que quando nós não estamos andando em santidade, por mais que a armadura esteja reluzente, meu filho, ele vai lançar os dardos e vai penetrar a armadura. Deus não quer um povo religioso, mas Deus quer um povo obediente, que cumpra os seus princípios, que cumpra os seus mandamentos. Um povo que reconhece que pecou e se arrepende e se humilha na presença de Deus e não tenta se desvencilhar pelas suas próprias forças sozinho, não, mas se submete ao senhorio de Cristo,
para andar em liberdade. Queridos, não vou falar de cada peça da armadura, mas vou falar do que Deus falou para mim. O Senhor disse para mim, o capacete da salvação. Nós precisamos de uma peça bem ajustada hoje, meu amado. Todas são muito importantes e precisam estar bem ajustadas. Mas o capacete da salvação hoje é imprescindível. Você pode estar todo bonitinho, couraça, tá todo com a indumentária toda, mas às vezes o capacete está na mão, não está na cabeça, está rodando o capacete ali, ó. A espada está pendurada, mas você está ali, ó, com o capacete na mão. Que uma das partes mais vulneráveis do nosso corpo é a cabeça, porque ela é responsável pelo raciocínio, pela orientação e pelo equilíbrio do corpo. Na raçui de canto camaiandaiacé. Eita Deus, quanta gente caminha em confusão, porque a cabeça tá. E a cabeça, ela sempre foi em todos os tempos o primeiro alvo do inimigo em uma batalha. A mira é na cabeça. Atingiu a cabeça, acabou. Xanai kamaiandaiacé. E eu até coloquei aqui que há uns anos atrás eu estava numa guerra espiritual muito grande, uma batalha pessoal muito grande, e eu me lembro que eu tinha consagrado um jejum por um tempo, e eu tinha levantado 6 horas da manhã, estava ali orando, buscando ao Senhor, e de repente o Senhor me abriu a visão. Eu tive uma visão de uma obra de macumbaria muito grande, até o lugar onde essa obra de macumbaria foi feita, o Senhor me mostrou. E eu entrei numa guerra ali, né? Quebrando aquela obra de macumbaria. E de repente, no meio daquela batalha, foi como se tivesse atravessado uma flecha na minha cabeça, que doeu de uma têmpora na outra. E eu parei de orar e falei, Deus, o que é isso? Cambaleei. Eu me lembro que eu cambaleei. E o Senhor, naquela tranquilidade, naquela docilidade dele, ele virou para mim e falou assim, então, né, você entrou nessa guerra, nessa batalha, sem ajustar o capacete da salvação. E aí, na época, gente, eu era nova convertida, não entendia muita coisa. Pedi perdão para o Senhor. Orei, catei a Bíblia, orei Efésios 6, botei a mão na minha cabeça, pedindo para que o Senhor blindasse a minha cabeça com o sangue de Jesus. Aí comecei a declarar, Senhor, eu sou mais do que vencedora em Ti o Senhor me faz triunfar, e blá, blá, blá. Comecei a orar a palavra, declarar a palavra. E aí o Senhor falou para mim, agora entra na guerra de novo. Foi literal, amados. E eu passei metade daquele dia com dor de cabeça. Então, nós não estamos brincando de ser crentes. E a mente é um dos campos mais difíceis de manter firmeza, porque ela tem a capacidade de criar um mundo irreal, ilusório, fictício, pois ela é a sede dos nossos pensamentos. Então, você entra numa guerra agora, daqui a pouco você já está pensando tudo ao contrário daquela guerra que você estava batalhando para ter uma vitória. Nós não conseguimos manter uma frequência, não conseguimos manter uma sequência dos nossos pensamentos, das nossas ideias dentro dos níveis de batalha. Porque a primeira situação que você entrou na guerra de manhã, de tarde o inimigo lança lá uma seta para mostrar, para falar para você, ó, a guerra que você entrou não adiantou de nada. E aí você cai como um patinho, porque a sua mente já começa a funcionar dentro de uma ideia que não condiz com aquela com a qual você orou. Fala para o seu irmão assim, a mente é a porta de entrada da vida de toda pessoa. E ela faz toda a diferença na qualidade de vida que vamos ter, pois somos resultado daquilo que pensamos, da autoimagem que temos.
Provérbios 23, 6, 7. Não comas o pão do invejoso, nem cobiceis os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim é. Se você imagina que você é um fracassado, um derrotado, você vai viver fracassado e derrotado. Querido, e a função do capacete é transmitir a segurança do resgate efetuado por Cristo na cruz em nosso favor. Ela garante a transformação completa das nossas vidas, de quem nós somos. Essa imagem corrompida pode ser transformada pela palavra de Deus. E Paulo fala em Romanos 12 que nós não devemos ficar conformados, né? Nós precisamos aplicar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, decorar a palavra de Deus, para que ela esteja gravada na mente, na nossa cabeça. E nos dias de hoje, nós vivemos uma guerra de informação muito grande. Gente, tudo é a nível real, né? A tecnologia tem feito com que as informações elas cheguem a nós em tempo real. E todas essas informações, elas têm inundado a nossa mente de conhecimento para trazer uma cultura que não condiz com a cultura da palavra de Deus, com a cultura do reino, uma cultura de imundície. E nós estamos vivendo um tempo de mutação de pensamentos. Nós estamos vivendo uma era onde o principado que está imperando, ele atua na dimensão dos ares. E a sua operação é na mente. Você quase não vê a gente caindo endemoniada nas igrejas mais. Nem lá na Universal, meu irmão. Porque hoje, a atuação desse principado é na mente. A operação dele é na mente, influenciando a cultura, a maneira como a pessoa pensa, implantando ideologia e fazendo com que essa cultura de perversão se torne uma cultura de aceitação. Narraço e decanto kamaiandaiassé. Horecalahashi recalabashi. Então, queridos, a gente precisa prestar atenção em tudo aquilo que a gente está vendo, em tudo aquilo que está entrando, em tudo aquilo que nós estamos absorvendo nos dias de hoje. E o propósito desse demônio é que a gente não avance dentro do reino de Deus, tendo conhecimento da verdade, e que nós sejamos aprisionados dentro de religiosidade. Shanai kamai andaiassé. Para que a gente não venha batalhar da maneira como nós precisamos batalhar. E você sabe muito bem, né, que de 2000 para cá, se você for estudar sobre isso, porque eu pesquisei, eu não estou falando besteira não, eu pesquisei para falar isso aqui. De 2000 para cá, houve uma distribuição, uma potencialização e uma disfunção na identidade sexual, trazendo uma mudança radical na visão a respeito da sexualidade na sociedade. E os nossos deputados estão aí votando a favor do aborto, das ideologias de gênero, votando, né, em prol da pedofilia e sabe-se lá mais o quê? Xarabacaya nagasui decanto recalabaxá. Queridos, nós estamos sendo bombardeados através da mídia, da internet, dos meios de comunicação, onde tudo tem uma conotação espiritual. Não pensa que não tem, não. Até os desenhos animados, gente. Não estão poupando nada.
tudo está sofrendo, nós estamos sofrendo um verdadeiro ataque no nosso modo de pensar, na construção das nossas ideias. E a consequência disso são as decisões e as atitudes que nós vamos tomar, que nós estamos tomando. E os comandos que estão sob a regência desse principado, eles trabalham na infantilidade, impedindo que a pessoa cresça emocionalmente, porque ele aprisiona a pessoa numa imaturidade. Então, você de 2000 para cá tem visto um povo muito mais imaturo do que na era dos 900. Estou mentindo, Cidinho? Estou mentindo, pastor Alfredo? Hoje, a gente vê uma meninice, né? Na raça e decai, um mimimi, né? Gente velha de mimimi, é o aprisionamento desse principado que opera na infantilidade. Leva as pessoas, aprisiona as pessoas na imaturidade, a pessoa não amadurece. Romanos 12:2, e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, queridos? Deus não quer que a gente permaneça dentro desse contexto, dessa mentalidade humana, egípcia, de escravidão, romana, de idolatria, grega, de perversões, filosofias, culto aos prazeres, culto ao corpo, né? Que impõe para nós que janeiro, fevereiro é tempo de descanso. Xanai, Kamai, Andai, assim. Querido, no carnaval que a igreja vai para o retiro. Glória a Deus que nós estamos aqui. Né? Janeiro, fevereiro não é tempo de descansar, não é tempo de batalha. Quer dizer, é o tempo que nós temos que estar mais atentos. É tempo de guerra, é tempo de batalha. É uma estação onde existe uma grande operação das trevas, mas também existe um liberar de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos estar posicionados, tomando posse desse liberar de Deus. Nós precisamos entender que esse tempo é tempo de intimidade, é tempo de buscar comunhão, é tempo de nós adentrarmos no mundo de Deus, no reino de Deus, para que a gente possa conseguir vencer aquilo que está vindo nos meses seguintes. Na Rassui Decai Anagashai. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é o quê? A mente do reino de Deus. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos cidadãos dessa terra. Na Rassui Decai. Nós precisamos seguir normas das leis dessa terra? Precisamos. Mas nós precisamos também entender que, como cidadão dos céus, para andar na dimensão do reino de Deus, nós precisamos seguir as leis do reino de Deus. E por isso, você tem um combate na sua mente todos os dias. Tem gente aqui que está custando a se aguentar de sono. Eu sei que essa palavra é pesada, eu sei que essa palavra é cansativa, mas é o Senhor, querido, que quer trazer libertação para a sua vida. É o Senhor que quer fazer com que você entenda a dimensão de guerra que você está travando e o posicionamento que você precisa ter da agora para frente. Mais tempo com a palavra. Deus não falou só através da pastora Elizabeth no início desse ano, que esse tempo é tempo de centralizar Cristo. Deus falou através de muitos profetas que esse tempo é tempo de nós termos comunhão com a palavra e que nunca precisamos estar tão alinhados com a palavra como precisamos estar a partir de agora. Jesus é a palavra de Deus e nós precisamos estar alinhados com Ele e precisamos estar com a nossa mente alinhada com a palavra de Deus para que nós possamos vencer aquilo que está vindo por aí.
Então você precisa tomar uma atitude em relação à sua carne, em relação àquilo que você está absorvendo do sistema do mundo, em relação às forças espirituais que estão imperando, atingindo principalmente a sua mente. Querido, muitas vezes a seta entra na mente e ela desce para as emoções, porque vem aquilo, já atiça as suas emoções e você vai reagir de acordo com as suas emoções. Deus está falando nessa manhã que nós precisamos tomar uma postura de nos revestirmos de Cristo Jesus por inteiro. É por inteiro. O que nos liberta é a palavra, o que nos cura é a palavra, e o nosso escudo é a palavra, a nossa espada é a palavra. Nós precisamos tomar um posicionamento em relação a isso. Vamos ficar de pé. Aleluia. Sabe, queridos, eu sou o tipo da pessoa que eu tenho um problema sério. Tecnologia é muito bom, mas eu gosto de papel. Eu gosto de livro de papel, porque eu gosto de grifar, de riscar. Se você pegar minhas Bíblias, é tudo riscado, é tudo escrita, entendeu? Eu acho que o meu mapeamento, né? Eu consigo fazer um mapeamento muito melhor. Se você pegar aqui meu estudo, você vai ver que é tudo colorido, porque eu faço um mapeamento espiritual daquilo que eu preciso gravar, falar, daquilo que é importante. Amados, se nós não tomarmos um posicionamento, sabe? A Bíblia no celular é legal. Mas os crentes hoje não trazem nem Bíblia para a igreja. Há um tempo atrás, um mês e pouco atrás, fui numa igreja e o pastor falou, liguem as suas Bíblias. Eu falei, Jesus, eu não trouxe, eu não vou ligar a Bíblia, porque eu trouxe a minha Bíblia de papel, né? Mas, amados, e tem gente que não abre a Bíblia durante a semana. Não pega na Bíblia durante a semana inteira e quer vencer batalha. Fala assim, Senhor Jesus, nessa manhã, eu entendo os níveis de batalha que eu tenho travado e aqueles que ainda vou ter que travar. E por isso eu te peço, para que a partir de hoje, o Senhor me dê uma revelação ainda maior daquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações hoje. Senhor, em nome de Jesus, eu entendo que agora, de posse desse conhecimento, eu não posso ser negligente. Eu preciso ser efetivo na minha vida cristã. Por isso, Senhor, eu exponho todo o meu ser à ação da Tua palavra, à ação do Teu Espírito, e através da minha oração cotidiana, do meu posicionamento com a palavra no cotidiano, que o Senhor venha operar cura, libertação, transformação na minha vida, e que eu seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, dia após dia, porque eu entendo que o teu propósito é que eu saia de cada batalha muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fala assim, Senhor Jesus, eu peço a Ti, para que nessa manhã, cada peça da armadura
que já está em mim venha a ser ajustada. O cinto da verdade nos meus lombos, a couraça da justiça no meu peitoral, as sandálias do evangelho da paz nos meus pés. Eu embraço o escudo da fé, a espada do Espírito, e principalmente, Senhor, que o Senhor ajuste o capacete da salvação sobre a minha mente, para que eu pense de acordo com o teu reino, de acordo com as normas e princípios da tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu saio daqui hoje renovado e fortalecido no Senhor, para aquilo que eu tiver que enfrentar de agora para frente, durante essa semana, em nome de Jesus. E que teu Espírito não me deixe esquecer de que a cada dia eu preciso me revestir de Jesus Cristo em todas as áreas da minha vida, blindando todo o meu ser e tudo que é meu em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar ao Senhor, porque eu creio que uma grande guerra está sendo travada nessa manhã. Na Rafica Maiandaia Sé, e o Senhor, nesta manhã, quebre cadeias e aprisionamentos mentais, fortalezas mentais, em nome de Jesus, e que você tenha uma mente livre para verdadeiramente adorar ao Senhor, ter prazer no Senhor e operar no Espírito a obra do Senhor, em nome de Jesus. Os leões estão rugindo sem parar, e o meu louvor incomodou a todos que estão contra ti, ó Jeová. Nada pode me calar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, nos palácios não tenho nada, e como não me eu, os olhos tocados Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, papai, pelo que o Senhor está operando nas nossas vidas, Deus. Senhor, nos conduz em casa, pelas nossas casas, em paz, em segurança, Pai querido, e conscientes, Pai, deste nível dessa dimensão a qual o Senhor quer nos colocar, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, que a nossa semana seja abençoada no Senhor, em nome de Jesus. Querido, que você vá em paz, em nome de Jesus, amém? Adore ao Senhor. Deus de Israel, eu sei que não vinha neste mundo para adorar o Rei. Os leões estão